Shalom, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será: não julgueis, para que não sejais julgados. Amém, amados? Amados, eu já participei de julgamentos onde existem fatos, testemunhos, advogados de acusações, de defesas, onde o juiz tem a palavra final para absolver ou para condenar o réu. Não é mesmo? Amado, o julgamento ele é um uso importante de nosso arbítrio e exige grande cuidado, especialmente quando julgamos outras pessoas, não é mesmo? Todos os nossos julgamentos precisam ser guiados por padrões justos. Tem que haver justiça. Somente Deus, que conhece o coração de cada pessoa, pode fazer o julgamento final de um indivíduo. É o único que sonda nossos corações e nossos pensamentos. Mas o Senhor disse a Samuel: não julgueis um homem pela sua aparência ou sua altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como julgamos os homens, amados. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Lá em 1 Samuel 16:7 fala sobre isso. O que é que Jesus quis dizer quando disse: não julgueis para que não sejais julgados? Mateus 7:1 diz: se não é seu, não pegue. Se não é justo, não faça. Se não é verdade, não diga. Se você não sabe, fique quieto. Julgamento. Em 2007, foi feita uma pesquisa com jovens não cristãos, na casa dos 20 anos, para ver o que realmente pensavam sobre o cristianismo. Uma das descobertas dessa pesquisa foi que cada 10 jovens, 9 consideravam que os cristãos eram pessoas críticas. São pessoas que apontam, são hipócritas. Bob Marley reflete a mentalidade dessa geração na sua canção, onde diz: não julgues. O refrão diz assim: a estrada da vida está cheia de pedras e tu também podes tropeçar. Por isso, enquanto estás a falar de mim, alguém também te está a julgar. Uau! Enquanto nós apontamos alguém, alguém também nos aponta. Enquanto nós falamos mal de alguém, alguém também fala mal de nós, não é mesmo? Devido à proibição de Jesus sobre o julgamento, a conclusão que a maioria das pessoas chegam acerca dos cristãos é que eles são hipócritas. Amado, o que é que Jesus quis dizer quando disse: não julgueis para que não sejais julgados? Bruce, um estudioso linguístico do Novo Testamento, diz o seguinte sobre a palavra julgar. Julgar é a palavra ambígua, tanto em grego como em português. Pode significar o exercício de um discernimento adequado, ou pode significar fazer um julgamento sobre alguém, ou mesmo condenar. Como essa palavra pode ser utilizada de duas maneiras diferentes, é essencial estudar o contexto em que ela aparece, para sermos capazes de compreender o seu significado. Amado, quando Jesus diz para não julgar, ele refere-se ao juízo, que implica condenação e crítica. O versículo paralelo de Mateus 7:1 e Lucas 6:37 aumenta a advertência de não julgarmos, ao dizer: não julgueis e não sereis julgados. O julgamento que implica condenação é quando é formada uma opinião sobre alguém. Palavras como sempre e nunca são utilizadas para classificar uma pessoa e para separá-los de outras que são mais aceitáveis porque fez o julgamento. Paulo confrontou esse tipo de julgamento na sua carta a Tito. Ele disse a Tito para repreender fortemente aqueles que dizem: os cretenses são sempre mentirosos, bestas, ruins, ventres, preguiçosos. Tito 1:12. Este julgamento, amado, constitui a base do racismo, do preconceito, a intolerância social.
é proibido pelo Senhor. O tipo de julgamento que é um ato de discernimento, por outro lado, é incentivado nas Escrituras. Este é o julgamento entre coisas para diferenciar e discernir. É para determinar entre o certo e o errado, o bem e o mal, a justiça e a injustiça. Na mesma passagem onde Jesus fala sobre não julgar, no sentido de condenar, ele diz que pode conhecer uma árvore pelos seus frutos, referindo-se a como discernir entre o bem e o mal. Lucas 6, 43, 45. Isso, amado, lança uma luz diferente sobre a questão de saber se um cristão deve julgar. Lembra-te, todo julgamento é recíproco. Ele vai voltar para ti. Como julgares, assim será julgado. Então, como podemos reconciliar essas duas implicações aparentemente opostas? Colocando em termos simples, eu diria que devemos julgar o pecado, mas não o pecador. Amém? Nós devemos julgar o pecado e não o pecador. A ação em vez de pessoas. Devemos deixar o julgamento sobre a pessoa com Deus, pois só Ele conhece o coração do homem. Só Deus conhece e sonda o coração do homem. Amém? Devemos deixar o julgamento sobre a pessoa com Deus, pois só Ele conhece o coração do homem. No mundo em que se valoriza a tolerância e que está cada vez mais diversificada a condenação do pecado, é muitas vezes visto como julgamento e por isso fora das sintonias com os ensinos de Jesus. Às vezes é assim, especialmente quando o julgamento é baseado em opiniões ou preferências. Jesus disse que para julgarmos segundo a reta justiça, conforme João 7,24, que só é possível quando é baseado em diretrizes bíblicas. Vê se tem respaldo bíblico. O padrão de justiça vivencia piedosa é a palavra de Deus. Paulo escreveu em Coríntios para não acreditarem só porque ele diz, mas para julgar tudo pela palavra de Deus, conforme Coríntios 10,15. Esta é a regra de ouro. Hoje, infelizmente, existem as fake news, né? As pessoas lêem uma fake news ou ouvem uma fake news, já vai compartilhando, sem saber se é verdade ou não, já vai julgando, já vai condenando. E não é desse jeito. Amado, muito se ouve hoje em dia pessoas condenando profissionais como todos os políticos são ladrões, todos os advogados são ladrões, todos os pastores são ladrões e assim por aí vai. Amado, em todas as profissões existem pessoas desonestas, mas nem todas o são. Então não podemos julgar a todos ou condenar a todos, não é mesmo? Eu já fui júri, já julguei fora de um julgamento e também fui julgado e apontado por pessoas comuns com fatos. Mas também já fui apontado, julgado e caluniado sem fatos, injustamente. Mas Jesus foi julgado injustamente. Vamos conhecer aqui os detalhes do julgamento de Jesus injustamente. Jesus passou pelo julgamento no Sinédrio. Antes de chegar a Pilatos, Jesus foi julgado pelo Sinédrio, onde foi acusado de blasfêmias e sedição. A mais acusação de blasfêmia surgiu das afirmações de Jesus sobre ser o Filho de Deus e ter autoridade para perdoar pecados, e as acusações de sedição por se ter proclamado rei, o que era visto como uma ameaça à autoridade romana. Jesus foi condenado só porque ele disse que ele era filho de Deus, ele falou a verdade. Eles acharam que foi blasfema e ali o acusaram. O julgamento de Jesus por Herodes. Pilatos, aparentemente não satisfeito com as acusações, enviou Jesus a Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia, que no entanto também não encontrou razão para condenar Jesus. Pilatos também não encontrou razões. Julgamento perante Pilatos. Depois de ser devolvido a Pilatos, Jesus foi julgado por este em seu tribunal.
Pilatos, mesmo tendo ouvido as acusações e vendo Jesus como um homem inocente, cedeu à pressão da multidão que clamava por sua crucificação. Pilatos foi pressionado pelas pessoas que às vezes nem sabiam o porquê estava condenando. A condenação e execução de Jesus. Em vez de encontrar Jesus culpado de qualquer crime, Pilatos, cedendo às pressões da multidão, mandou que Jesus fosse flagelado e em seguida condenado à morte por crucificação. Foi uma ameaça à ordem romana, ao Império Romano, para crucificar Jesus, condenar e crucificar. A condenação de Jesus por Pilatos é frequentemente interpretada como um exemplo de como a autoridade romana se preocupava em manter a ordem e a estabilidade, mesmo que isso significasse perseguir indivíduos que eram considerados ameaça à sua autoridade. Hoje em dia não é diferente, né? Quando a pessoa é ameaça à autoridade, eles já chamam de fascistas, comunistas, não é mesmo? A justiça era para ser cega. A balança no mesmo nível, mas não, hoje a balança pesa mais para um lado. Quando se acha ameaça, na opinião deles, às vezes até criam narrativas, né? Aí chama a pessoa de racista, de comunista, extremistas. Como foram as ações de Pilatos? O ato de Pilatos de lavar as mãos como se estivesse se isentando de qualquer responsabilidade pela morte de Jesus é um símbolo da sua consciência de que Jesus era inocente, mas também a sua incapacidade ou hesitação em confrontar a multidão e as autoridades religiosas segundo a infopedia. Pilatos se sentiu incapacitado, ressentiu a pressão do povo, assim como existe hoje em dia, né? A pressão, as facções religiosas pressionando, porque queria matar Jesus. Não, nós temos que eliminar esse homem, nós temos que exterminar esse homem porque ele está levando muitos seguidores. As consequências, amado, as consequências da condenação de Jesus. A condenação de Jesus teve um impacto profundo no desenvolvimento do cristianismo. E a história do julgamento de Jesus é um ponto central da narrativa bíblica sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Eles criaram aquela narrativa querendo acabar com o cristianismo, mas aumentou. Quanto mais eles condenaram Jesus, mais aumentava os seguidores. Depois que eles mataram, eles acharam que ali iria acabar os seguidores de Cristo, os cristãos. Mas não, houve a ressurreição. E aí o cristianismo aumentou, como hoje, graças a Deus, nós estamos aí vendo o cristianismo aumentando, mostrando a verdade, mostrando as farsas das facções religiosas, as narrativas que eles criaram contra Jesus, condenando, levando a julgamento, condenando, levando à morte. O julgamento de Jesus Cristo, amado, é as decisões judiciais atuais. Hoje nós estamos vendo aí como o STF age, criando narrativas. Cria narrativas. Nós temos que prender essa pessoa de qualquer jeito. Nós temos que exterminar essa pessoa. Contudo, amado, Pôncio Pilatos recusou-se a condenar Cristo. Por 3 vezes ele hesitou em permitir a sanção máxima ao julgamento de Cristo, a indiferença de Pilatos e a nossa rotina. Não vendo crime algum a ser punido, Herodes devolveu a Pilatos, e assim foi Cristo a julgamento dos magistrados. Amado, o julgamento de Jesus foi o maior erro judiciário da história, o maior erro judicial da história. Jesus foi condenado por uma terceira instância, uma instância popular. Pilatos apenas se curvou à vontade do povo, uma instância popular que o povo nem sabia o porquê Jesus estava sendo condenado. Apenas alguns condenou, porque ele falou que ele era o Filho de Deus. Amém? Só por causa disso.
Pilatos apenas se curvou à vontade do povo. Contudo, amado, Pôncio Pilatos recusou-se a condenar Cristo. Por 3 vezes ele hesitou em permitir a sanção máxima. Mas, pressionado pela ameaça dos sacerdotes que insinuavam que isso poderia ser levado ao conhecimento de César, e sob os gritos da população que pedia a pena de morte, ele o cedeu. Se Pilatos não levasse a condenação, Pilatos seria levado a César, ao imperador César. Então ele não teve outra escolha. E ali ele cedeu. Amado, Jesus foi condenado inocentemente. Ele foi substituído por um ladrão chamado Barrabás, o qual já havia sido condenado. A cruz era dele. Ainda bem que Jesus venceu a morte e ressuscitou ao 3º dia, provando a sua inocência. Aleluia por isso. Amados, mas o Senhor disse a Samuel: não julgue um homem pela sua aparência ou sua altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O Senhor é justo. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Amado, Deus é o único que conhece e sonda o coração de cada um. Ele será o juízo final, somente ele. No juízo final, aquele que condenaram Jesus serão julgados por Deus. Amém? Aqueles que condenaram Jesus irão ressuscitar ao 3º dia, irão ser julgados. Agora, irão ser julgados por um justo, um juiz justo. Deus, o único que sonda coração e pensamento. Então, antes de julgar, pense, vê se há fatos, vê se é verdade. Amém? O único que conhece o coração do homem é Deus. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir um louvor. Deixa Deus na direção. Não crie narrativa, não julgue o que você não sabe. Não julgue sem ser chamado. Uma vez eu fui chamado, eu fui intimado para participar de um júri. Então não julgue sem ser convidado. Não julgue sem conhecer o fato. Não vá por narrativas, por fake news. Seja sincero, sim, sim, não, não. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Nós vamos ouvir um louvor. Deus também irá falar com você. Amém? Eu sei que tu me sondas. Deus é o único que sonda corações e pensamentos. É o único. Por isso que ele será o juízo final. Enquanto homens ficam julgando, criando narrativas, Deus fica de fora, só observando. Enquanto muitos ficam fazendo, Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo, Deus fica de fora, só observando. Aí haverá o dia do juízo final, a vez dele dar sentença. E haverá esse dia, pode escrever. Amém? Vamos ouvir o louvor de Deus, o louvor onde fala: Deus, eu sei que tu me sondas. Giovanni, toca um teclado para nós aí, Giovanni. Amém. Medite nesse louvor. Senhor, eu sei que tu me sondas. É o único que sonda corações e pensamentos. Sei também que me Ele nos conhece profundo, alma e espírito. Se me assento, me levanto. Deus acompanha nossas vidas 24 horas por dia. Ele sabe o nosso pensamento, se é verdade ou se é engano. Amém? Medite nesse louvor. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno
Pai, te dou graças, te louvo, te exalto, Senhor, por mais momento, por essa palavra, onde o Senhor sonda meu coração, o Senhor me conhece, o Senhor sabe todas as coisas. Peço que o Senhor doce amado Espírito vai de encontro a essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que ele também venha sentir a sua presença, saber que o Senhor sonda. Eu sei que o Senhor o ama. Eu sei que tu sabe, que ele venha saber que o Senhor sabe todas as coisas dele. Que ele venha se render a ti e não venha julgar nem condenar ninguém, Pai. Que venha colocar essa pessoa em tuas mãos. Hoje, com o estudo da sua palavra, eu coloco meus problemas em sua mão. Jamais julgo, jamais vingo. Que essa pessoa também venha entender isso aí. Que não venha julgar, que não venha vingar. Venha colocar os problemas deles em suas mãos. A ti toda honra, toda glória, exaltada é teu santo nome. Amém, amém e amém. Amém, amado. Pois é. O Senhor, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. Ele sabe todas as coisas, Ele está em todo lugar, Ele tem todo o poder. Ele sonda. Então não venha apontar ninguém, não venha espalhar fake news, não venha criar narrativa, assim como eles criaram para condenar Jesus. Ali foi criado narrativas, igual hoje. A pessoa fala que a justiça é cega, mas não é, infelizmente não é. A balança está pendendo para um lado, só para um lado. São dois pesos, duas medidas. E não é assim. A justiça tem que ser para todos, do mesmo jeito. Mas, infelizmente, existem juízes corruptos. Juízes que vai pela aparência, vai pela oferta, ó. Infelizmente. É por isso que a justiça final será do Senhor. Porque esse aí é justo, ninguém compra, ninguém corrompe. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Deus não vai fazer acepção de ninguém. Deus não está nem aí com o que você tem, com o que você é. Que você é preto, branco, pardo, que você é rico, pobre, que você é feio, bonito. Deus não está nem aí. Deus fará justiça, irá julgar no juízo final. Pode ter certeza disso. Haverá o dia do julgamento final. E Deus, ninguém poderá corromper. Ninguém poderá comprar. Ali sim, será um juiz democrático. Um juiz justo. O que ele fizer, será feito. Se ele condenar, porque você merece ser condenado. Se ele te absolver, porque você merece ser absolvido. Portanto, descansa no Senhor, entregue sua vida ao Senhor e o mais Ele fará. Haverá o juízo final, pode ser. Amém? Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia e Satanás jamais irá querer que você venha a ser absolvido. Ele sabe que você irá passar pelo julgamento, mas ele jamais irá querer que você seja absolvido. Ele irá querer que você seja condenado para estar com ele. Portanto, vigiai e orai para não cair em tentação. Não julgueis para que não sejais julgados. Deixe a vingança, deixe o juízo final para aquele, o Senhor que é justo. Amém? Tenha um bom dia e fica na paz. Deus na direção sempre.